Neste vídeo, continuarei com a missão que Deus me confiou: colaborar para o aperfeiçoamento do estudo bíblico. Bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. E para você que está acessando pela primeira vez, sou Inácio da Silva. E neste vídeo eu falarei a quem Daniel chamava de meu Deus. Antes de falar sobre o tema, eu gostaria de fazer um convite. Se não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, ajuda muito no canal. E ative todas, assim você estará recebendo todos os vídeos no momento em que ele for postado. E agora eu vou falar sobre o tema desse vídeo, que é: quem é que Daniel classifica como sendo o seu Deus? Nós devemos ter bem claro: jamais um rei babilônio se converteu ao cristianismo ou se converteu a adorar o Deus cristão. Portanto, quando o rei babilônio se refere ao Deus de Daniel, ele está se referindo ao Deus Baltazar, não ao Deus cristão. E Daniel, quando ele se refere ao meu Deus, ao Deus que Daniel adora, ele está se referindo, junto ao povo babilônio, ao Deus Baltazar, do qual ele herdou o nome. Ele é o representante de uma estátua pagã que os babilônios chamam de Deus Baltazar. No capítulo 13 e 14 do livro de Daniel, existe um atrito entre lideranças babilônias, em que Daniel é um líder babilônio. A briga que existe é porque Daniel não adora Bel. Prestar bem atenção neste nome, Bel, um ídolo babilônio que Daniel não adora. Então existe atrito. Ali está escrito que ele foi punido, jogado na cova dos leões. Existe uma briga, mas preste bem atenção: Daniel adora o seu Deus. Daniel diz assim: eu adoro o meu Deus. Então Daniel, nós devemos entender que junto ao povo babilônio ele está adorando Baltazar. E o atrito acontece porque outros líderes babilônios querem que ele adore um outro ídolo babilônio. Não é uma briga ou um atrito para adorar o Deus cristão. Eu vou fazer um resumo rápido para o vídeo não ficar muito longo, desde o início, para nós entender qual é o Deus que Daniel adora, quando ele se refere ao meu Deus. Daniel é um jovem israelita que foi deportado no tempo da guerra pela Babilônia, e por ordem do rei Nabucodonosor, que ele ordenou ao seu eunuco para escolher jovens israelitas de raça real ou de família nobre, que fossem de boa aparência, inteligentes. Ali só faltou explicar que fossem ambiciosos também, para estar a serviço do rei. Isso tudo está no capítulo 1 de Daniel. E a partir da escolha de Daniel e mais 3 amigos, eles tiveram 3 anos de curso da linguagem dos caldeus, do qual nós precisamos entender que curso era esse. Eu gravei vídeo sobre esse tema. A linguagem dos caldeus era uma linguagem utilizada pelos religiosos da Babilônia. Uma linguagem que só eles entendiam, escrita e falada. Eles podiam enganar o povo e o povo ficava achando que era a parte religiosa, era o seu Deus que falava com eles. E Daniel estudou 3 anos essa língua para aprender a falar e escrever, e o povo não entender. E após esses 3 anos, ele entrou a serviço do rei. E ele recebeu a maior honra que um babilônio ou alguém a serviço do rei poderia receber, que foi receber o nome do Deus babilônio. E naquela época, o Deus, uma estátua pagã, que eles consideravam Deus, de nome Baltazar. E Daniel foi trocado o nome de Daniel para Baltazar. E a partir desse momento, junto ao povo babilônio, junto aos líderes babilônios, Daniel não era mais o nome de Daniel.
ele era Baltazar, ele era o representante vivo do deus pagão babilônio. E nós podemos ler o livro de Daniel quantas vezes nós quisermos, que nós não veremos essa estátua de nome Baltazar ser destruída. Aqui no capítulo 14, nós vamos ver que foi destruído Bel, outra estátua pagã, outro ídolo pagão babilônio. Mas não se comenta de Baltazar, o Deus de Daniel, do qual Daniel representa o seu Deus. Quando Daniel fala, o meu Deus, eu adoro só o meu Deus, Daniel não está falando para o povo cristão. Daniel está falando para o povo babilônio. Esse é um ponto fundamental, crucial para entender. O atrito não existe entre cristianismo e paganismo. O atrito existe pelo poder dentro da Babilônia e sobre adorar o Deus que outros líderes babilônios adoram e adorar o Deus Baltazar, do qual Daniel é representante. Eu quero chamar a atenção aqui no capítulo 14 do livro de Daniel, na Bíblia Ave Maria, em que o versículo 65 do capítulo 13 dá a impressão, ele está escrito separado do capítulo anterior, e está escrito a história de Bel. Em seguida vem o capítulo 14, que diz que Daniel era convívio e o mais honrado junto ao rei. No versículo 65 do capítulo 13, diz assim: tendo-se reunido o rei Astiages a seus antepassados, Ciro Persa subiu ao trono. Então já passa para o capítulo 14 e diz assim: Daniel era convívio do rei e o mais honrado de todos os seus íntimos. A impressão que nós temos nesse momento é que Daniel era um conviva, um mais honrado junto ao rei Ciro. E isso não é a realidade. Ciro subiu ao trono na Pérsia, não em Jerusalém, em Judá. Ciro subiu ao trono na Pérsia. Esse equívoco induz que Ciro fazia parte no que acontece a seguir. E isso não é real, porque a seguir diz assim: ora, os babilônios tinham um ídolo chamado Bel. Ciro foi quem destruiu a Babilônia, derrotou a potência babilônia, a nação babilônia. Ciro não reinou na Babilônia. E Ciro nunca defendeu ídolos. Ele era ungido de Deus. Esse equívoco nós devemos de corrigir. Entender que aqui existe um equívoco muito grande. Tudo o que acontecia na Babilônia sobre ídolos, Daniel era junto, ele era um dos líderes. Ele era o terceiro no reino. Existia o rei, existia outro abaixo do rei, e o terceiro no reino babilônio era Daniel. E se existe o reino dragão, como aqui está narrado no capítulo 14, o atrito com o dragão, Daniel fazia parte. E nós podemos ver, no livro de Revelação fala, o falso profeta que evoluía, que conseguia sucesso com o apoio da fera. Então nós vamos entender que a fera era o rei babilônio, o falso profeta era Daniel, e o Deus de Daniel era o Deus Baltazar, que era uma estátua pagã, do qual Daniel era representante. E também entendemos que essa estátua não foi destruída. Aqui no capítulo 14 fala, Bel foi destruído. Não fala de Baltazar. O Deus Baltazar, do qual Daniel era representante, ele saiu fortalecido junto ao povo babilônio. E junto ao povo judeu que apoiava Daniel, que era induzido pelo caráter negativo de Daniel, pelo falso profeta. No capítulo 14 está escrito assim, episódios do dragão. Os líderes babilônios tinham um dragão que eles consideravam um deus. E eles queriam que Daniel também adorasse esse dragão. Esse era um atrito. E Daniel diz assim, eu adoro, replicou Daniel, unicamente o meu Deus, porque ele é um Deus vivo.
nós temos a impressão que Daniel está falando de o Deus cristão. E não é. Daniel não vai adorar o dragão. Daniel vai adorar o Deus que ele tem o nome de Baltazar. Essa é a explicação simples e objetiva. E o rei também falou assim: vós sois grande, Senhor Deus de Daniel, não existe outro Deus além de vós. Aqui também nós devemos ter bem claro, o rei não está falando do Deus cristão. Ele está falando do Deus que Daniel é representante. Objetivo muito claro: promover o rei, o Deus Baltazar, a estátua pagã da qual Daniel é representante, e promover Daniel. E isso nós vemos em todo o livro de Daniel. Sempre a promoção é o Deus de Daniel, do qual, junto ao povo babilônio, nós devemos entender esse ponto que é crucial. Não existe aqui uma discussão com o povo cristão. Existem líderes babilônios lutando pelo poder e defendendo a sua visão sobre quem é Deus, sobre aquele que governará na Babilônia. E aqui também nós vemos que o rei mandou matar todos os sacerdotes, todos aqueles que não concordaram com o que Daniel dizia ou fazia, não concordavam em adorar o Deus de Daniel. Isso aqui a Bíblia também fala sobre esse ponto. Eu vou ler 2 versículos no capítulo 8, no sonho de Daniel, em que Deus mostra para Daniel que sabe o que está acontecendo na Babilônia, do que Daniel está fazendo. Está no capítulo 8 e no versículo 24 e 25. Seu poder aumentará, nunca porém por si mesmo. Fará monstruosa devastação, terá êxito nas suas empresas, exterminará os poderosos e o povo dos santos. Graças à sua habilidade, fará triunfar sua pérfidia. Seu coração se encherá de orgulho. Mandará matar muita gente que não esperava por isso. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será aniquilado sem a intervenção de mão humana. Pontos importantes para nós entender como Daniel era o falso profeta e também qual era o Deus que Daniel representava. Ele nunca fez nada por si próprio, só por seu mérito. Em todos os momentos que nós lemos no livro de Daniel, existe ele, o rei babilônio e o Deus, do qual ele é representante. E ele mandará matar muita gente que não esperava por isso. E aqui no capítulo 14 nós vemos isso acontecer, em que líderes religiosos da Babilônia foram mortos com o único objetivo: promover o nome de Daniel, do rei babilônio e do Deus Baltazar. Não está escrito ali o nome Baltazar, simplesmente está escrito o nome de o Deus de Daniel, e Daniel se refere ao meu Deus, falando isso para os líderes babilônios. Para encerrar o vídeo, eu quero apresentar 2 versículos que estão no capítulo 4 do livro de Daniel, só para coroar a explicação de que para os reis, para os líderes babilônios, quando eles falam do Deus de Daniel, eles estão falando da estátua pagã de nome Baltazar. Eles não estão, em hipótese alguma, se referindo ao Deus cristão. E no capítulo 4 de Daniel, no versículo 5 e também no versículo 15. Finalmente apresentou-me diante de mim Daniel, cognominado Baltazar, segundo o nome do meu Deus, em quem reside o Espírito dos deuses santos. Narrei-lhe o sonho. Eis o sonho que eu tive, eu, o rei Nabucodonosor. Portanto, tu, Baltazar, dá-me a interpretação dele, porque nenhum dos sábios do meu reino foi capaz de fazê-lo. Tu o podes, porque em ti habita o Espírito dos deuses santos. Esses 2 versículos é importante, fundamental, para entender o que os reis babilônios, os líderes babilônios, viam em Daniel. Um líder que
tinha o nome, o espírito de um deus pagão de nome Baltazar. Eu quero convidar você ao próximo vídeo em que começarei a explicar sobre Jó. E então eu quero mostrar para você que Jó não é um símbolo de paciência, mas Jó sim é um símbolo de alguém arrogante que não aceita a orientação de Deus através do sonho. Obrigado.